A nossa vida é frutificada de forma que, se quisermos ser fortes, que cresçamos para baixo. Fortaleça o sistema de raízes para que a sua fé seja inabalável e suporte também o processo das raízes para que os seus frutos sejam duradouros. Só os 300 vão explodir essa igreja de glória. Oh meu Deus, só os 300. Vão abaraçai. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Só os 300. Só os 300. Pai Celestial, em nome de Jesus. Senhor, nós já te adoramos, Senhor. Senhor, nós podemos sentir a Tua presença neste lugar. Senhor, nós estamos agraciados com tanto poder e glória, Senhor. Senhor, mas neste momento, Senhor, estamos sedentos de ouvir a Tua palavra, Senhor. Senhor, toma Teu servo. Senhor, dá graça a ele, dá unção da Tua parte. Senhor, em nome de Jesus, edifica a Tua igreja através da Tua palavra. Tudo aquilo que o Senhor já colocou no coração do Teu servo, Senhor. Em nome de Jesus, derrama na Tua igreja nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Você pode tomar o teu assento, dando glórias e aleluia àquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu não poderia, aleluia, aleluia, aleluia. Eu não poderia nessa noite deixar de agradecer ao meu bondoso Deus pelo privilégio de poder ter a missão de ministrar a sua palavra essa noite. Eu confesso, antes que eu me veja num déjà vu hoje, hein? Há exatos 18 anos atrás, eu estava juntamente com a minha esposa à frente de um congresso, o ADEC, o MADEC, como esse. E sendo que a minha filha Beatriz estava dentro da barriguinha da minha esposa, e 18 anos depois, a história se repete. Você está à frente do congresso, MADEC, o ADEC, com o seu filho na barriguinha da sua esposa. Isso quer dizer que daqui a 17 anos... a sua filha vai estar aqui no meio ainda louvando. E os gavião tudo. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, mais uma vez vos saúdo na paz do Senhor. Eu me encontro alegre e ao mesmo tempo tenso na noite desse dia, devido não só à primeira vez que o Senhor me concede a oportunidade de pregar, de ministrar no congresso da UMADEC, mas também pelo tema proposto do congresso essa noite. Se fosse pura e exclusivamente falar sobre fé, é uma delícia. O que não falta são exemplos de fé na Bíblia Sagrada, né? Nós poderíamos já antecipar e ir direto para a carta aos Hebreus e falar sobre a galeria
dos heróis da fé. Mas o tema escolhido para esta festividade não fala meramente sobre fé, mas fala sobre as bases da fé, os alicerces da fé. Então estamos diante de uma realidade mais profunda, que requer um esforço maior, porque para se encontrar alicerces firmes, é necessário esforço, força bruta, pegar em ferramentas e cavar, até encontrar uma base sólida, porque isto são os alicerces, nada mais são do que bases firmes ou bases sólidas, aonde irá se colocar, se construir fundamentos seguros. E é necessário dizer esta noite de que para haver uma fé sólida, uma fé firme, uma fé segura, isso dependerá dos alicerces pelos quais, das bases pelos quais esta fé será fundamentada. Então o tema dessa noite será fortalecendo as bases da fé. E eu queria aqui convidá-lo a abrir o texto da palavra do Senhor, que está no Evangelho ao qual escreveu Mateus. O capítulo é o capítulo de número 21. Iremos fazer a leitura dos versículos 17 até o versículo de número 22. Mateus 21, versículos 17 a 22. Estaremos fazendo a leitura de forma alternada, como de costume. Os irmãos que encontraram, digam amém. Diz assim, Mateus 21, 17: E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira imediatamente secou. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi dito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Todos os 22. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Você pode dar glória a Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Estamos aqui diante de um contexto ao qual se refere a última semana do ministério terreno de Jesus. Esta última semana que irá ocorrer na cidade de Jerusalém. E diz a palavra do Senhor que ao chegar em Jerusalém, Jesus ele vai até o templo, na chamada pelas epígrafes que estão nos 4 evangelhos, de a entrada triunfal de Jesus. E esta entrada triunfal se dá de uma forma simples, de uma forma humilde,
montado num jumentinho novo. E ato contínuo, Jesus observa aquilo que havia se tornado o culto, a adoração em Israel. E ali acontece aquele conhecido episódio em que Jesus purifica o templo, expulsando os vendilhões do templo. Irá dizer o texto de Mateus que Jesus, ao final do dia, ele irá ir para Betânia, quem sabe a casa de Marta, Maria e Lázaro. A Bíblia não diz, mas quem sabe foi lá. E Jesus passa a noite em Betânia, descansando. E pela manhã, Jesus retorna a Jerusalém. E ao retornar a Jerusalém, diz o texto, Jesus sente fome. E ao sentir fome, ele olha, ele avista a uma certa distância uma figueira. E esta figueira estava à beira do caminho. E Jesus, ao ver a figueira, se dirige a ela, vá em sua direção. E começa ali a abrir os seus galhos, a verificar, a vasculhar os seus ramos. E mesmo sendo uma figueira em que havia muitas folhas, e essa seria a motivação real pelo qual Jesus vai até aquela figueira, procurando frutos, procurando figos, para que pudesse saciar a sua fome. Por que eu digo isto? Porque o próprio texto de Marcos, quando nós vamos ler, Marcos dá uma informação além do que as informações que Mateus irá dar. Marcos vai dizer que não era tempo de figos, mas ainda assim, o texto vai dizer, tanto em Mateus quanto em Marcos, que Jesus vai até aquela figueira, e ao olhar entre os seus ramos, a vasculhar ali os seus galhos, diz a palavra do Senhor que não encontrando um único fruto sequer, Jesus traz uma maldição. Ele executa um milagre diferente do que ele normalmente fazia. Como assim diferente? Geralmente, os milagres de Jesus tinham como resultado alegria, glorificação. Os mudos falavam, os cegos viam, o coxo paralítico andava, mortos ressuscitavam, multidões eram alimentadas de forma sobrenatural, e tais milagres traziam festa, traziam consigo alegria. Entretanto, este milagre, ele é diferente. É um milagre que, ao invés de trazer alegria, ele vai trazer espanto. Ao invés de trazer festa, ele vai trazer pesar. E diz o texto sagrado que os próprios discípulos, espantados, olham para Jesus e diz: mas mestre, veja como esta figueira, ela secou rapidamente. E existe, meus irmãos, uma tendência, ao olharmos para esse texto, de concluirmos que Jesus, ele seca esta figueira pelo simples fato dela não ter frutos. Entretanto, quando pegamos essa informação de Marcos, chegamos à conclusão que Jesus sabia que não era
tempo de frutos. E isso nos leva a concluir, irmãos, que Jesus, ele não nos cobra em estações fora de tempo. Como assim, pastor? Eu e você, nós somos como árvores, nós somos como essas figueiras. Nós, por exemplo, temos o nosso tempo de ser semente. O que é isso, semente? É quando a fé, ela é plantada nos nossos corações. A Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Entretanto, uma vez que levantamos a mão para Jesus, a fé nasce dentro de nós. Existe o tempo em que somos raízes, e através do discipulado, através da escola bíblica dominical, olha a importância da escola bíblica dominical na nossa fé. É através do discipulado da escola bíblica dominical que a fé começa a criar raízes dentro de nós. Então existe tempo de ser semente, existe tempo de ser raiz. Uma vez que as raízes estão sólidas, existe o tempo do crescimento. Então, aí aquela árvore começa agora a crescer. Já foi semente, agora tem raiz. A raiz está firme. Então começa a fase do crescimento. E junto com o crescimento, irão iniciar ou verificar, nascer os primeiros frutos, não é verdade? Com o crescimento da árvore. Você vê, por exemplo, alguém que é novo da fé, sentir o interesse de trabalhar na obra do Senhor. Alguém vai procurar as lideranças e vão dizer: precisa de ajuda, posso ajudar em alguma coisa? O que é isso? É fruto. E fruto ele ocorre após a solidificação, após ter sido semente, após ter sido raiz, e no processo de crescimento. E no final, após os frutos, vem as folhas. É quando Deus começa a projetar. A árvore fica bonita, a árvore fica frondosa, a árvore fica bela à vista, e todos olham, admiram. Só que para haver folha, necessariamente faz haver frutos. E é esta razão que faz com que Jesus vai em direção àquela árvore procurando fruto. Por quê? Porque havia nela folhas, mesmo não sendo tempo de figos. Isso quer dizer que Deus não nos cobra frutos fora de tempo. De repente, você ainda está no tempo de semente, ou de repente você ainda está no tempo de raiz, ou quem sabe você está crescendo, mas uma vez que você começa a ter folhas, necessário faz haver fruto, mesmo sendo em fora de tempo. Jesus vai olhar para a árvore vai estar no meio do caminho, e a árvore vai estar cheia de folha. Jesus pensa consigo: se tem folha, tem fruto, porque as folhas vêm depois do fruto. E Jesus vai ali de encontro àquela árvore, e vai dizer a palavra do Senhor que Jesus começa a olhar entre os galhos, entre aqueles galhos cheios de folha, e procurar fruto. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que aquela árvore estava mostrando algo que ela não era. Aquela árvore, ela era uma verdadeira mentira. Ao ter folhas, ela estava dizendo: venham saciar a sua fome. Oh, aleluia! Porque eu
não tenho frutos. E no entanto Jesus vai de encontro dela e começa ali a olhar entre os ramos, a olhar entre os galhos, e não encontra um fruto sequer, mas encontra somente folhas. Aquela árvore, ela era uma mentira, usando termos atuais. Aquela árvore, ela era uma fake news. Ela estava à beira do caminho, à vista de todos, mostrando algo que ela não. Essencialmente, ela deveria ter frutos, mas aquela árvore não era essência. Aquela árvore era meramente uma aparência. Essa noite, o mesmo Jesus está olhando dos altos céus. E Ele está olhando entre os galhos a procurar frutos. E a pergunta que fica essa noite: e aí? Será que tem essência? Será que é essência? Ou é pura e simplesmente propaganda? Aparência. Jesus pergunta a mim e a você essa noite: existe essência? Se existe essência, dê um glória a Jesus aonde você está. Glória seja dada ao nome do Senhor. Era pura aparência, e é por isso que Jesus vai secar aquela figueira, porque não era tempo ainda de produzir frutos. Mas ela estava anunciando que tinha frutos. Estava dizendo: podem vir até mim. Tanto é que Jesus vai ao seu encontro. Só que Jesus não encontra outra coisa a não ser folhas. E quem sabe é exatamente esse momento, essa situação de muitos de nós que aqui estão. Todos estamos bonitos, com uma camisa bela, mas quem sabe se Jesus fosse passear, só encontraria folhas, 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 e não encontraria um fruto sequer. É como a igreja de Sardes, que vai dizer no texto de Apocalipse capítulo 3, verso 1, tem nome que vives e estás morto. Ou quem sabe, é um outro texto do mesmo capítulo 3, versículo 17, que fala a igreja de Laodiceia: tens nomes que vives, mas estás morto. Vocês estão dizendo: rico sou, estou enriquecido e nada tenho falta. Mas eu, o Senhor Jesus, que vasculho os ramos das figueiras. Deixa eu dizer uma coisa: vocês são um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. O que é isso, pastor? Isso se chama aparência. Parece que tem fruto, mas se Jesus for vasculhar essa noite, não encontra um fruto sequer. É como na época dos fariseus, aonde Jesus falou: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas no interior estão cheios de ossos de mortos
e toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 25 a 28. Infelizmente, é com muita tristeza que eu falo isso, mas vivemos como a geração de Moisés. Vocês lembram de Moisés? Moisés passa um tempo no monte palestrando com o Senhor. E diz o texto da palavra de Deus que ao descer, o resplendor da glória do Senhor era tal, que alguém sugeriu que colocasse um véu sobre a sua cabeça, para que diminuísse o brilho, o resplendor da glória do Senhor. Só que o tempo passa, e Moisés começou a achar aquilo legal, porque o povo olhava para ele e via o véu, e ao ver o véu, era sinal que tinha glória. Só que isso era mera aparência. A glória já tinha se esvaído há muito tempo. E Paulo vai dizer, em 2 Coríntios capítulo 3, verso 13, não somos como Moisés, que se cobria com véu sobre a face, para que os filhos de Israel não percebessem que a glória em seu rosto já havia dissipado. Nós somos a geração que estamos nos escondendo atrás de véus. Há véus de um paletó bonito. Estamos nos escondendo por detrás de véu de uma credencial de pastor. Estamos nos escondendo atrás de véu de uma voz bonita para cantar. Estamos nos escondendo atrás de véu de um talento musical para entoar louvores a Deus. Só que o Senhor Jesus procura essa noite. Ele nos vê ao longe. E Ele vem ao nosso encontro. Eu essa noite me sinto como Davi, irmão Anderson. Davi diante de Natã se condenava nas suas palavras. Eu quando escrevia esse sermão, eu me vi como Davi, me condenando enquanto escrevia. Eu estou pregando para mim. Não podemos mais ser aparência. O Senhor procura aqueles que têm essência. Porque as bases da fé, elas são construídas a partir de 4 pilares, que está registrada no 2º livro da Bíblia, capítulo 20. Primeiro pilar, pilar da exclusividade. Só que a gente não quer o ensino. Nós somos com os discípulos. Naquela semana foram semana de ensinos poderosos, profundos. E o que chama a atenção dos discípulos? Nossa, como a figueira secou rápido. Mas tinha tanta coisa para chamar a atenção. Só que a nossa atenção está no milagre. Jesus, no texto que ele acaba de falar, ele diz que quando a oração encontra a fé, o resultado é o sobrenatural. Você quer viver uma vida de sobrenatural? O sobrenatural vem do encontro da oração com a fé. E isso parece ser conflitante. Por quê? E aqui é lugar de se falar a verdade. Deus é Deus de verdade, Jesus Cristo é o caminho à verdade.
O Espírito Santo é Espírito de verdade. A palavra de Deus é a palavra da verdade. E quem é o pai da mentira não é o Deus que nós servimos. Então aqui é lugar de verdade. Quem nunca orou acreditando em um milagre não aconteceu. Às vezes parece que aquilo que Jesus está falando é utópico. Jesus chega a ilustrar falando, se você tiver fé e orar, você pode dar ordem a montanhas. Saia daqui, vai para acolá, lança-te ao mar. Olha o nível das palavras que Jesus fala. Mas pregador, por que às vezes eu oro acreditando e o sobrenatural não vem? É porque por vezes a oração não encontra fé. Mas não, pastor, eu orei acreditando, mas é exatamente isso. Nós reduzimos o conceito de fé ao simples ato de acreditar. Só que essa fé que você está estampado no seu peito, nessa camisa, é muito mais profundo do que um simples ato de acreditar. É muito mais do que um esforço intelectual. Fé é relacionamento com Deus. E para um relacionamento com Deus não cabe aparência. Tem que ter essência. Primeiro pilar da fé, Êxodo capítulo 20, exclusividade. Diz ao meu povo Moisés, não terás outros deuses diante de mim. Eu não quero outro tipo de relacionamento, senão relacionamento exclusivo. Mas já percebeu que às vezes nós colocamos a camisa do time de futebol de forma orgulhosa e saímos pelas ruas, vamos à escola com a camisa do time, exibindo com orgulho, mas às vezes temos vergonha de carregar a Bíblia na mão. Às vezes defendemos com paixão alguém que fala mal de um craque do nosso time. E o que não falta é argumento para defender. Mas quando alguém fala mal de pastor, alguém fala mal da igreja, alguém fala mal do evangelho, às vezes nos falta a mesma paixão, o mesmo ímpeto. Às vezes nos calamos. Às vezes sabemos a escalação do time de có e salteado. Mas se o pregador pedir para abrir em Ageu, uma vez brincando na sala de um seminário, pastor Jerônimo, eu virei para os alunos e falei, vamos abrir em Pronomes capítulo 1. Falei brincando, aí quando eu fui ver tinha aluno procurando. Aí eu tive que falar, não é brincadeira. Não tem pronomes na Bíblia não. Às vezes sem perceber, nós estamos colocando outros deuses no lugar do único e poderoso Deus. Segundo pilar da fé é o pilar da honra. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Em vão. Ou seja, no nosso relacionamento com Deus, Deus quer que honramos o seu nome.
Quando nós honramos o nome de Deus, nós estamos honrando a pessoa do próprio Deus. E deixa eu lhe dizer uma coisa: aquilo que falamos, aquilo que agimos, aquilo que reagimos, tem o poder de exaltar, glorificar o nome de Deus, mas também tem o poder de trazer escândalo ao nome de Deus. E deixa eu te dizer a palavra da Bíblia: até é necessário que haja os escândalos, mas o texto diz: mas ai daquele ao qual vier o escândalo. Exclusividade, honra, terceiro pilar, dedicação. Tomarás o sábado e o santificarás. Aí às vezes eu fico vendo essa bobagem dessas brigas na internet. O dia certo é sábado. O dia certo é o domingo. Não, mas é sábado por causa disso. Mas é domingo, irmão. A última coisa que Deus está preocupado é o dia. Deus está falando assim: no meu relacionamento com vocês, com o meu povo, eu quero que o meu povo dedique tempo para mim. Santificar é separar. E a pergunta que fica no nosso relacionamento com Deus: será que temos separado tempo para Ele? Ou será que estamos dizendo: não temos tempo, não tenho tempo? Só que quem tem essência não abre mão de tirar um tempo com aquele que resgatou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Deus nos convida a dedicarmos tempo. Mas o quarto pilar é o pilar da essência. Eu inverti as ordens de propósito, deixei a essência por último. Deus fala: no meu relacionamento com o meu povo não pode ter imagens. Não farás para ti imagem alguma de escultura, porque no meu relacionamento com o meu povo, a fé genuína não pode ter aparência, mas tem que ter essência. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não me chamou aqui para trazer lição de moral a ninguém. Até porque, como eu aqui disse, eu me condenei em muita coisa que eu falei aqui para vocês. A espada corta para ir, mas antes de cortar para vocês, ela está cortando para quem fala. Mas o que eu vim dizer para você é o seguinte: é melhor que você faça como aquele pai que chega com o seu filho diante de Jesus, fala: Jesus, me ajude, os seus discípulos não puderam expulsar os demônios dele, é terrível, ora joga no fogo, ora joga na água. Aí Jesus olha para aquele pai e diz assim: se tiveres fé, tudo é possível ao que crê. Aquele pai olha para Jesus e diz assim: mestre, me ajuda. Me ajuda na minha incredulidade. É melhor você ser sincero.
A palavra sincero, na sua etimologia, na origem dela, quer dizer sem cera, sem maquiagem, diante daquele que tem olhos como chama de fogo. Eu e você temos que nos apresentar como realmente somos. No nosso relacionamento com Deus, não pode ter aparência, tem que ter essência. Mas eu estou fraco, diga para Ele que você está fraco. Eu não tenho força, diga para Ele que você não tem força. Eu não consigo, apresenta diante dEle que você não consegue. Diga para Ele essa noite, aonde estão as suas limitações, mas não faça como a figueira, não tente mostrar uma realidade que não é a sua, não viva de aparência, só para os outros verem. À beira do caminho, todos passavam, olhavam, olha que árvore bela, mas era só aparência, era uma mentira. E no nosso relacionamento com Deus, nas bases da nossa fé, não existe lugar para mentira, não existe lugar para aparência. Mas pastor, tem jeito para mim? Tem. Se houve jeito para a vara de Arão, de repente você essa noite é como a vara de Arão, seca, sequíssima, mas até a vara seca de Arão floresceu e produziu amêndoas. Essa noite Deus quer transformar a sua sequidão em uma bela e bonita árvore frondosa, entretanto cheias de fruto. Produzir frutos de arrependimento. Precisamos viver aquilo que de fato somos. Precisamos ser aquilo que de fato somos. E ainda que não tenha em mim um fruto sequer, o Mestre Jesus virá ao nosso encontro e fará florescer. Fará florescer. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua casa. Que Deus possa abençoar a sua família. Eu não poderia aqui deixar terminar essa mensagem sem que antes faça um convite muito especial a você que entrou nesta casa convidado por alguém e ainda não entregou a sua vida a Jesus. Você gostaria de uma mudança real e uma mudança definitiva. De repente você está falando na sua mente, eu não aguento mais. Jesus te chama hoje, assim como Ele avistou a figueira, Jesus te viu de longe, aí aonde você está.
E Jesus quer transformar essa sequidão em uma linda e bela árvore frutífera. Alguém para Jesus? Fique de pé, enquanto os instrumentos louvam a Deus. Você ainda tem tempo. Mas eu queria perguntar a todos aqui presentes, se você sente a necessidade de uma obra profunda nas bases da sua fé, um trabalhar de Deus. Eu não sei se isso vai ser possível, mas se você pudesse vir aqui à frente, nós estaremos orando pela sua vida. Se essa noite você está como esse pai, me ajuda na minha incredulidade, ou como no corinho, me ajude nas minhas fraquezas. Você se sente fraco e você quer essa noite ver um trabalhar nas suas bases, nas suas raízes, nas suas estruturas. Vem aqui à frente, nós estaremos orando por você. Aleluia. Temos uma alma para Jesus. Você pode glorificar a Deus. Glória a Deus. Nós vamos estar orando pela Helena, que está entregando a sua vida a Jesus. Mais alguém para Jesus? Vamos entregar a vida da Helena nas mãos do Senhor. E você que ficou no seu lugar, mas sente a necessidade de um trabalhar de Deus na sua vida, nas bases, nas estruturas, para que você possa ver a essência do Evangelho na sua vida. Coloque a mão no seu coração. Deus, aqui está Helena, Senhor. Ela se entregou a Ti, Senhor. Ela entregou a sua vida aos céus. Até o dia de hoje, Senhor, muitas forças espirituais lutaram contra a vida da Helena, até mesmo tentando destruí-la, Senhor. Mas no dia de hoje o Senhor deu um basta e arrancou ela das trevas, e o Senhor está trazendo ela para a poderosa luz, Deus, aleluia! E é forte a obra que o Senhor está fazendo na vida desta jovem, Senhor. Deus, arranca dela tudo aquilo que vinha do diabo, Senhor, para aprisioná-la. Nós ministramos a libertação que vem do alto, o poder dos céus sobre a vida desta jovem. Ministramos a Tua presença agora, Espírito de Deus. Quebra todas as cadeias, todas as correntes, todos os laços, todos os embaraços, Senhor. E que o Teu nome agora seja engrandecido na vida desta jovem. E que a partir de agora ela experimente da Tua paz, da Tua alegria, do Teu gozo, Senhor, do gozo da Tua salvação. Escreve o nome dela no livro da vida, Senhor. Cerca ela com muros de fogo. Levanta esta jovem, Senhor, com poder, para testemunhar, Senhor, daquilo que o Senhor faz na vida de quem se entrega a Ti, Deus. Ó Espírito de Deus, age na sua casa, em volta dos seus, na sua família, Senhor, em nome de Jesus. Amém.